Olá, gente, tudo bem com vocês? Gabriela aqui. Tô ainda testando onde vai ser o melhor lugar para gravar vídeos. Tô vendo essa questão de luz. Aqui tem um rio, então acho que eu vou fechar a janela. Acho que melhorou o som, né? Espero que sim. Bom, e aqui na Suíça ainda. Os últimos vídeos que eu gravei já fazem um bom tempo, né, gente? Mas assim, é a vida, né? Às vezes a gente some, às vezes a gente aparece, né? Eu não tenho o YouTube como uma profissão. Então essa constância às vezes fica um pouco difícil, mas eu tenho pensado muito sobre assuntos para trazer aqui, coisas que eu tenho refletido, alguns assuntos sobre cidadania italiana, igual já postei aí algumas vezes, mas hoje eu queria trazer uma coisa que é um pouco mais do meu pessoal, né, da minha vida pessoal e que eu sei que afeta várias pessoas aí que estão na mesma situação que eu, em situações parecidas. Então eu gostaria de dividir um pouco os meus pensamentos aí sobre morar no exterior e a solidão, né, a solitude, enfim, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que cada pessoa, quando decide ir para o exterior, tem um motivo, né? Tem ali a sua razão para estar fazendo isso, né? Apesar de ser uma escolha, né? É sim uma escolha, não deixa de ser um caminho a se seguir, né? Você tem uma motivação, você tem um objetivo, né? E isso aí a gente não pode negar, né? Que ninguém sai do Brasil à toa, assim. Sua motivação pode ser tanto financeira quanto busca de uma vida melhor, ou até mesmo a vontade de conhecer uma cultura específica, né? Isso aí pode ser, inclusive, uma junção dessas coisas, sabe? Acho que não tem regra, assim. Ah, você saiu do Brasil pelo dinheiro. Muitas vezes não. Tem gente que tem profissões no Brasil, tem gente que tem várias coisas e mesmo assim tem essa vontade, né? Às vezes só quer saber como é morar num lugar diferente. E bom, cada um tem um contexto e também não cabe a mim, a ninguém julgar, né? E eu digo isso porque eu já me senti julgada várias vezes, até por membros da minha família, assim, que não enxergam as coisas como eu enxergo e tudo bem. Acho que mesmo pessoas, às vezes, mesmo sendo da sua família, acabaram tendo criações um pouco diferentes, no sentido de que pegaram fases diferentes, né, dos seus pais, casamento dos pais, enfim, coisas do tipo, né. Eu morei em vários lugares, atualmente eu nem sei dizer, às vezes me perguntam onde você já morou, eu fico pensando assim, né. O primeiro lugar foi a Inglaterra, posteriormente eu morei também na França, morei na República Tcheca, morei na Suíça, né, na Suíça, República Tcheca, voltei pra Suíça. Passei também um tempo na Itália, 3 meses na Califórnia, um tempinho em Portugal. Então, assim, meio que também mais de um ano aí passando por lugares diferentes. E basicamente eu posso dizer que sou acostumada com essa vida de assim, morar fora, de estar em lugares diferentes. E então, esse sentimento, assim, de às vezes se sentir só, de sentir a solidão mesmo, isso bate e isso é normal, sabe? Isso é um sentimento que vem. Eu sei que eu vou sentir em algum momento. Não significa que eu não sou uma pessoa feliz, não significa que eu não tô bem, mas eu sei que ele aparece. E eu acho que o que acontece é que pouco se falam disso, porque ninguém quer falar muito sobre as coisas ruins, sobre os sentimentos né, os sentimentos mais tristes, se sentir só, sozinho no mundo, várias coisas desse tipo. E assim, gente, por mais que você tenha todo o suporte do mundo, uma família que te apoia, uma família que tá lá pra você, isso pode aparecer, tá? Não significa que você não tenha os seus aí no mundo que estão lá pra você, entendeu? E acho que pouco se fala porque é natural do ser humano da gente querer compartilhar mais as coisas boas e não esses sentimentos, digamos, um pouco mais obscuros que aparecem aí durante a nossa jornada. O Instagram é uma grande prova disso. No meu Instagram pessoal, que não é aqui do canal, eu principalmente já percebi que eu compartilho coisas boas, momentos bons, momentos felizes com a família. Eu não vou compartilhar as minhas brigas com a família, momentos felizes com os amigos. Não vou compartilhar quando eu sinto que, ai, não tenho amigos, sabe? Que às vezes esse sentimento bate também.
E mesmo não sendo uma verdade, entendeu? Eu não vou compartilhar as coisas, as partes ruins, as partes feias, digamos assim, de estar em uma viagem eterna ou morando fora. Então eu já percebi que eu faço isso por lá. Agora no meu Instagram do canal, tô tentando passar uma coisa um pouco mais realista, e aqui no YouTube também. Acho que no meu pessoal é um pouco mais de recorte, sabe, assim. E eu queria trazer isso pro canal. Então, assim, nesse primeiro momento eu só queria falar, esse sentimento existe sim. E as pessoas não estão mostrando isso por aí, porque o Instagram, as redes sociais, normalmente são os lugares que a gente quer deixar o que é bonito, somente. Eu já percebi que o sentimento, assim, de solidão, ele aparece muito pra mim quando eu acabo de chegar num lugar. Seja um lugar que eu já conheço, mas se eu não conhecer o lugar, isso é muito mais aterrorizante, digamos. E isso pode ser até no meio de uma viagem, sabe? Às vezes eu vou passar uns dias num lugar e eu falo, ai, o que eu tô fazendo, sabe? Por que estou aqui sozinha? Mas isso passa. Isso às vezes é um sentimento de um dia e passa. Quando eu cheguei aqui, onde eu estou hoje, na Suíça, eu cheguei aqui já faz mais de um ano, eu vim em novembro do ano passado, e a gente tá em 2023, então na verdade eu vim em novembro de 2022, tá? E eu cheguei aqui, eu lembro de olhar, assim, da minha janela, assim, e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Sou louca? Me enfiando no meio dos Alpes, né? Esse tanto de montanha cercando, como se te engolisse, assim. Era literalmente o sentimento que eu tinha, assim, de que eu tava sendo engolida por essas montanhas e eu não sabia o que ia acontecer a partir daquele momento, sabe? E eu pensei, meu Deus, eu vou ficar muito sozinha aqui, eu vou ficar mal, vai ser muito tenso, vou ficar triste. Porque acho que especialmente esse clima de inverno não facilita as coisas. Talvez se você vai pra uma praia, alguma coisa, o sentimento seja um pouco diferente, porque você vê as pessoas na rua, você vê as pessoas, né, fazendo aí coisas. E talvez isso seja mais leve um pouco. Mas eu cheguei aqui e realmente fiquei muito assustada. Eu já tinha feito uma temporada de inverno num lugar muito menor que aqui. Então, assim, no fundo eu sabia que, se eu dei conta de ficar 5 meses naquele lugar, eu ficaria aqui 5 meses de boa. Mas, assim, esse sentimento me aterrorizou no início também, de qualquer forma. E eu pensei, ai, eu vou ficar numa solidão muito grande aqui. E a verdade é que não, a verdade é que não mesmo. Tiveram esses momentos? Claro, gente, mas de fato o que aconteceu naquela época foi que eu cheguei, assim, passado uns 10 dias eu comecei a ficar com um cara que se tornou meu namorado, e ele foi meu namorado aí durante 8 meses, então eu namorei ele no inverno e uma parte do verão. Problemas à parte, acho que foi ok, foi importante ter ele naquele momento, naquele meu início aqui. Foi bom ter uma pessoa na minha vida, independente do que aconteceu depois, que foi um pouco traumático, mas. Então, esse sentimento que eu pensei que seria de solidão, não sei o que, se transformou em outras coisas. Eu me apaixonei, eu vivi outras coisas, eu fiz algumas amizades, menos do que eu gostaria, na verdade, porque. Eu acho que eu me fechei muito na minha relação, mas isso aí já é um comportamento meu, pessoal, que eu tenho que, né, rever, porque eu agi assim. Mas, mesmo em um namoro, às vezes eu sentia essa coisa de não pertencimento, né? Eu não falo a língua, por exemplo, esse meu ex-namorado é alemão. Então, às vezes eu via ele ali falando com as pessoas, ele falava a língua, eu não falava. E as pessoas muitas vezes não têm paciência de, vou falar inglês, sabe? Sério, isso acontece muito. Então, eu sentia muito isso, assim. Eu trabalhava em um hotel, que acho que talvez o maior hotel aqui desse vilarejo que eu tô. E então tinha muitos ali colegas, enfim. Mas eu senti uma dificuldade muito grande de me ajustar ali, apesar de conhecer as pessoas, enfim. Eu não me sentia parte, basicamente era esse sentimento que eu tinha. E isso era um sentimento constante. Mas a solidão bate às vezes, não é nem sobre o lugar que você tá, não é sobre não ter amigos, às vezes é sobre você pensar na sua família, no que você tá deixando pra trás, nas coisas que você
tem no Brasil, teoricamente. E eu falo teoricamente porque às vezes você chega de volta no Brasil e você vê que não tem exatamente essas coisas, que isso não é exatamente como é na sua cabeça, como acontece na sua cabeça, sabe? Eu digo isso porque às vezes eu vou pro Brasil e não consigo encontrar pessoas que eu gosto, pessoas queridas, e mesmo ficando um mês e meio, 2 meses, não consigo fazer isso acontecer. E aí você se pergunta até que ponto isso realmente existe, né? Essa coisa que a gente queria de, estou deixando isso pra trás. Sabe, assim, então é muito difícil falar assim, eu tenho essa vida X no Brasil. Eu não sou muito apegada a isso, até porque eu já estou há muito tempo morando fora, né? Então eu não apego muito a essa ideia. Mas, justamente, acho que é super natural que isso vá aparecer às vezes. O que eu, por um lado, aconselharia é que você tentasse enxergar as coisas reais, né? Porque a gente tende a romantizar um pouco a vida no Brasil, as coisas. ah, Sabe assim, as coisas são assim no Brasil e a verdade é que o sentimento de solidão também pode aparecer com você estando no Brasil. E isso seja um pouco mais fácil pelo fato de você estar no seu país, com o seu povo que fala a sua língua enfim, isso seja amenizado, né? Menos sentido, assim, digamos. Então, no exterior também a circunstância pode amenizar ou não esse sentimento que você tem. Por exemplo, quando eu tinha um relacionamento, talvez eu me sentisse um pouco menos só, sabe? Hoje que, por exemplo, eu já fiz mais amigos aqui, eu me sinto menos só, mas eu ainda me sinto, porque, por exemplo, aqui, hoje em dia até tem umas brasileiras, eu consegui conectar com brasileiros, mas assim, eu acho que eu me conecto muito melhor com os brasileiros, e é muito natural isso, sabe? O que eu, às vezes, por exemplo, aqui tem muitos portugueses, e a gente fala a mesma língua, a gente conversa, eu tenho boas amigas, né? 2, enfim, 3 pessoas que, assim, eu vou, passo um tempo, tomo um café, faço alguma coisa, mas a gente não tem as mesmas referências, então tudo se torna mais difícil um pouco. Então, mesmo tendo essas pessoas, né, e talvez elas sintam o mesmo em relação a mim, por ser de outra cultura, enfim, mesmo que essas pessoas estejam lá, que a gente conte com elas e elas contem com a gente, também o sentimento ainda apareça, porque no fim somos nós por nós mesmos e talvez falta um pouquinho dessa conexão. O ser humano é assim, né, gente? Eu acho que outro fator que pode influenciar muito, né, em como a gente se sente realmente é a nossa personalidade. Como eu mencionei anteriormente, que eu fiquei aqui na minha primeira temporada e conheci algumas pessoas de onde eu trabalhava e tudo, mas eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, assim. Eu gosto de conversar, mas eu acho que eu seleciono bem as pessoas que eu quero conversar e eu observo muito como eu me sinto estando com aquela pessoa. Então eu não sou uma pessoa que vai sair falando com todo mundo sobre tudo não sei, ver as coisas com uma certa normalidade. Tudo bem, vou ser educada, dar oi e tudo, mas, sabe, eu não fico fazendo não fico fazendo questão, assim, se eu não me sentir bem do lado daquela pessoa sabe, assim, eu acho que tem que ter realmente uma certa, digamos, compatibilidade, né? E se não existe isso, eu não forço. É basicamente o que eu tô tentando falar, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa personalidade também influencia, né? E eu vejo que tem gente que é muito mais extrovertida, que se dá com todo mundo, que fala com todo mundo, o que não significa que aquelas pessoas têm realmente bons amigos, né? Mas que talvez por ter essa personalidade ela se sinta um pouco mais, assim, pertencente, né? Como, assim, se fizesse parte daquilo, ou enfim, eu acho que a personalidade vai afetar muito a experiência de morar fora, entendeu? E eu sou uma pessoa, apesar de muito interessada em conhecer a cultura do lugar, querer fazer as coisas que o lugar tem pra oferecer, enfim, não necessariamente eu quero falar com todo mundo. Eu vou forçar situações
pra mim, isso não funciona. E pode ser que a pessoa que seja um pouco mais extrovertida, que fala com todo mundo, seja mais incluída por ser e seja mais socialmente aceita. E talvez a pessoa que não tanto, sabe? Por ser mais incompreendido, alguma coisa assim. E, e isso é natural, sabe? Eu acho que em qualquer ambiente é assim. Mas pode influenciar, assim, a sua... Como é que fala? Experiência pessoal, como ao mesmo tempo uma pessoa que seja um pouco mais introvertida, que selecione melhor os grupos que quer estar junto, as pessoas, né? Ela se sinta melhor estando sozinha também. Eu gosto muito da minha própria companhia, eu gosto de estar só. Então, assim, eu percebo que talvez uma pessoa muito extrovertida que se recarrega com essas situações sociais, a pessoa às vezes quando chega num lugar novo e ainda não conheceu pessoas e ainda não tem o seu grupo, né, digamos assim, ela fica um pouco mais perdida. Eu falo assim, que eu já conheci gente assim, que fica, ai, nossa, mas nossa, é sexta-feira nossa, eu não vou sair, eu não vou beber, eu não... Como funciona, como assim, sabe? Eu vou ficar sozinha em casa. A pessoa, justamente por ter essa personalidade, ela fica, digamos, louca, né? E ela acaba se sentindo um pouco mais sozinha por não ter isso pra se recarregar, né? Então, hora é melhor você ter um tipo de personalidade, hora não. Enfim, nada é só bom, né, gente? E isso influencia também na forma como você vai se sentir no final. Ser adulto já não é fácil, assim, acho que na vida adulta fazer amizade já não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que é muito diferente de quando você tá na escola, até de quando você vai pra faculdade, que tem ali, você fica anos ali estudando com aquelas pessoas, estando junto e cria laços, assim, pra vida inteira. Eu tenho amigos, principalmente um amigo da faculdade, assim, que ele sabe, ele tá ali no meu grupinho, no top 5. Na vida adulta, assim, depois que você começa a trabalhar, as coisas já são um pouco diferentes, né? Pra criar uma conexão, uma coisa real, assim, sabe? Que fica, é um pouco mais difícil, né? A gente sabe disso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar ao morar no exterior, né? Talvez você vai se sentir sozinho simplesmente porque não é que você não vai fazer amizades, entendeu? Mas é que as amizades que você faz, você não sente dessa forma, né? Como você sentia na sua adolescência, na sua infância, até ali na época da faculdade. E eu acho que a gente tem que colocar menos peso sobre isso, sabe? Assim, às vezes a gente faz um amigo aqui, uma pessoa que tem essa pessoa que vai com você tomar um café, tem a pessoa que é da balada, e tem a pessoa que é de você conversar algumas coisas mais pessoais. Tem outras que não fazem nada disso, mas vez ou outra você para ali na esquina e conversa, tipo, eu que sou aqui num lugar pequeno. E tá tudo bem, sabe? A gente tem que também olhar com essa certa divisão, sem colocar muito peso. Que às vezes uma pessoa não pode ser tudo aquilo pra você e você não pode esperar isso de alguém, sabe? A gente tem que colocar também, assim, na gente, o que você pode fazer com esse tempo que você tá sozinho, sabe? Eu acho que a gente tem que enxergar as coisas também dessa forma, mas não é fácil, sabe? Tem dia que bate mesmo. E entender que mesmo rodeado de pessoas, você pode se sentir dessa forma, sabe? Mas a pessoa que tem uma certa introspecção, uma personalidade mais assim, às vezes você vai estar rodeado de pessoas e isso não vai significar muita coisa, entendeu? Não vai amenizar esse sentimento, porque isso não te recarrega, enfim. E aí a gente tem que ver o que a gente pode fazer com isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ligar pra minha mãe. Eu tenho uma conexão muito forte com minha mãe, a gente tem uma amizade, assim. Ela é a minha pessoa no mundo, assim. Então eu ligo pra ela, a gente fica um tempão no telefone. Eu tenho alguns amigos também que a gente gosta de falar no telefone, principalmente que são em contextos parecidos com o meu, sabe? Tipo, morando no exterior, vivendo, sei lá, uma fase parecida, talvez essa fase dos 30 aí, do início dos 30, e vários questionamentos pessoais, enfim. Então, tem algumas pessoas ali que eu gosto de falar no telefone. Não que eu vou falar todo dia, mas isso é uma coisa que às vezes te ajuda a recarregar, a lembrar quem você é, fora desse seu contexto atual, né? A pessoa que está, o imigrante que está morando não sei onde, enfim. É sempre bom você ter essa forma de contato com
os seus, né? Seus amigos, seus familiares, qualquer pessoa que te faça bem. Ligar, conversar, isso é muito importante também. E isso às vezes vale muito mais do que você sair e tá com pessoas que às vezes nada a ver, só pra tentar alguma coisa, forçar alguma coisa que não é, entendeu? Então, avalia bem essa situação, que vale mais a pena, né? Mas assim, pra mim eu percebo isso. Às vezes eu preciso só de uma ligação, uma boa ligação, falar com as pessoas queridas, ao invés de sair, descarregar minhas energias e tá com pessoas que eu sinto que não tem a ver, sabe? Tinha uma coisa que toda pessoa que mora fora sente, eu tenho certeza, que é essa sensação de perder, né? De estar perdendo tudo. Assim, você não tá no Brasil, você perde aniversários, você perde casamento, você perde formatura, você perde várias coisas, né? Às vezes você vê fotos das pessoas queridas e você fala, nossa, eu tinha que estar lá. Eu tenho muito medo de também das pessoas queridas um dia partirem e eu não estar lá. Enfim, nossa, vem tanta coisa na cabeça. Isso vai aparecer aqui e ali. Eu recomendo fortemente sempre ter um acompanhamento com um psicólogo, né? Fazer terapia, eu acho que faz muito bem. Porque, gente, assim, eu tô com o meu psicólogo vai fazer 4 anos. E eu percebo a diferença, assim, sabe? Já passei por fases difíceis, assim, e que eu tendo um psicólogo já muda muito, sabe? Porque, tudo bem, às vezes você vai ligar pra sua mãe, às vezes você vai ligar pra um amigo, mas às vezes você também precisa de terapia, que é uma coisa diferente, né? Então a gente tem que, eu acho que é importante, é um investimento pagar isso pra poder cuidar da sua saúde mental também. É muito bom hoje com as redes sociais que a gente pode ver, né, como estão as pessoas que a gente ama, né, os nossos amigos, a nossa família, a gente tem essa forma mais fácil de contato, né. E eu, por exemplo, tô há quase um mês sem o Instagram, o meu Instagram pessoal, né, o do canal eu vou deixar aqui. Mas eu tô sem o meu Instagram pessoal e tô sentindo falta de alguns contatos que eu tenho só lá, sabe? Ou de assistir um pouquinho a vida das pessoas que eu gosto, enfim. E, assim, mas por outro lado, tem sido bastante interessante ver, assim, que eu não tô lá e quem tem um contato de verdade comigo, quem tem um interesse, me manda mensagem, eu mando mensagem pra pessoa, a gente se liga. Então, assim, eu acho que as redes ajudam muito, mas às vezes as redes sociais também passam essa falsa sensação de que nós temos muito mais amigos do que nós pensamos, sabe? Do que realmente é. Então, assim, eu acho que é sempre válido a gente ser realista sobre isso, sabe? Redes sociais e a vida real. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, sobre como está sendo a minha experiência, enfim. Mas, basicamente, acho que as redes sociais podem ser muito benéficas pra gente que tá vivendo essa vida fora, assim, do Brasil. E ao mesmo tempo, não, sabe? É confuso. Eu acho que é muito importante a gente acolher o nosso sentimento, né? Quando aparecer, né? Solidão, estou me sentindo sozinha. Às vezes a gente tem que pensar, né, também, sim, questionar os porquês, quais são as nossas expectativas, se de fato a gente serve pra isso, né? Morar no exterior, enfim. Ou, por exemplo, até que ponto você tem contribuído pra isso, porque de fato eu, com a minha personalidade, às vezes eu acho que eu sou meio, sabe, sei lá, eu acabo evitando um pouco certos contatos e situações sociais. Eu já fui uma pessoa muito de festas, muito de querer sair, de querer estar com muita gente. Hoje em dia eu sou um pouco mais quieta e eu vejo que às vezes eu me excluo de situações sociais e isso às vezes acaba sendo uma coisa ruim pra mim também, porque é importante. Humanos precisam de humanos, a gente precisa de ter pessoas em volta. Então, assim, muitas vezes eu me forço a realmente sair, estar com pessoas enfim, conhecer gente nova, porque isso é importante também, sabe? Então, cabe a gente se questionar o que a gente pode fazer também pra melhorar esse sentimento, mas entender que isso vai aparecer. Já falei várias vezes no vídeo. Isso vai aparecer aqui e ali, mesmo que você tenha 1000 pessoas à sua volta, entendeu? Porque às vezes não é sobre
quem tá à sua volta, mas às vezes também é sobre como você se sente naquele ambiente, como você tá, né, no seu estado de espírito. Vale lembrar sempre que nós somos indivíduos, né, somos pessoas que, se a gente for pensar, nós somos de fato sozinhos no mundo. É sempre bom ter um parceiro, né, talvez um parceiro de vida romântico, ou não, quer dizer, nem sempre é bom, tá, gente? Tem vezes que é pior ter alguém do seu lado. Vale lembrar isso. Mas, assim, também ter companhia, ter amigos. Só que a gente tem que... Eu acho que isso foi uma coisa que estar sozinha, viajar sozinha, morar, né, sozinha, assim, me trouxe, que foi também entender quem sou eu sozinha, Gabriela, sozinha. Tipo, apesar de a gente precisar dessas situações, né, sociais, das pessoas, de sermos uma sociedade, né? Entender a gente como indivíduo, né? O que a gente tem que melhorar. E saber aproveitar a solitude também, porque talvez o importante seja justamente o que a gente faz com isso. Eu tô me sentindo só, eu tô sozinha, mas eu tenho esse tempo pra mim, o que eu posso fazer com isso? Né? Ultimamente eu tenho ficado um pouco mais, tipo assim, na rotina um pouco mais só, às vezes eu encontro uma amiga ou outra, faço alguma coisa, mas aí eu penso, o que eu posso fazer pra mim, né? Eu tenho dedicado um pouquinho mais aqui no YouTube, assim, não tanto no YouTube, mas no meu Instagram do canal, e tenho tido novas ideias, e tenho pensado no meu futuro a curto prazo, assim, coisas que eu quero, e o fato de eu não estar no meu Instagram pessoal até me ajudou muito nisso, porque eu não fico vendo reels, eu fico pensando na minha vida, assim, ajeitando as minhas coisas. É uma das coisas que a gente pode fazer, né? Quando o fato de você estar sozinha te permite ter espaço pra sua vida pessoal também, né? O que você pode fazer de bom com isso, né? Porque se a gente ficar só pensando, realmente a gente fica doido, né? E só lamentando, enfim, acho que não é legal entrar muito nesses pensamentos, porque não resulta, entendeu? Tem isso. E vale lembrar que às vezes esse sentimento de solidão vem e isso não significa que você está sozinho, sabe? Então pense nisso, você não está sozinho. Se isso bater, tudo bem. Pensa em acolher e pensa no que você pode fazer com isso. Eu tenho esse sentimento aqui e ali. Às vezes a gente chora, às vezes a gente, né, pensa no que a gente está fazendo na vida. Mas é isso. Lembre-se que você não está sozinho e faça o melhor que você puder com isso. Tchau, tchau.